Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede. Glorifico a Deus por esta noite, glorifico a Deus pela vida, pela saúde e por poder estar aqui mais uma vez à frente desta ferramenta para mais um vídeo mensagem. Queridos, dou muita graças a Deus pelos momentos, pelos dias que temos passado. Dias um pouco difíceis, com a enfermidade da minha filha, mas eu louvo a Deus que tudo correu bem e ela está bem para a glória de Deus. Queridos, quero convidar-vos nesta noite a ler comigo em uns versículos da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo 35, que diz-nos assim. Depois também estaremos lendo o capítulo 16, no versículo 1. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 35, que nos diz assim: E nunca mais viu Samuel a Saul, até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Capítulo 16, versículo 1, diz-nos assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Queridos, nesta noite, nesta oportunidade em que estaremos trazendo esta mensagem, ora acredito eu já ter em outras oportunidades anterior a esta tocado neste assunto referido no capítulo que ora acabamos de ler. Mas eu quero nesta oportunidade dar uma ênfase ao assunto aqui inserido neste capítulo, nesses versículos que ora nós lemos. Para tanto, eu quero dar um tema à mensagem desta noite. E o tema sobre o qual estarei sustentado é o seguinte: o tempo que um pastor passa à frente de uma igreja não é sinal da aprovação ou da desaprovação de Deus. Repetindo o tema: o tempo que um pastor passa à frente de uma igreja não é sinal da aprovação ou da desaprovação
de Deus. Glória a Jesus. É sobre esse tema que eu quero estar a meditar com os irmãos, com os amigos, no texto que ora nós acabamos de ler. Porque me preocupa quando eu ouço um pastor usar o altar, ocupar todas as condições a ele favorável, para falar do muito tempo que ele está à frente de uma congregação. Porque isso parece ser algo inocente. Isso parece ser algo sem nenhuma maldade. Mas há maldade aí. Há maldade. Você ocupar o altar, ocupar o tempo do culto, para comentar de um assunto, o qual acredito eu, que não é lá de muita importância. Mas por você ser um pastor da igreja, você ter todas as condições a seu favor, você então utiliza do tempo do culto para fazer propaganda de si mesmo e do tempo que você está à frente de uma congregação. Como que se isso fosse um status. Como que se o muito tempo que um pastor passa à frente de uma igreja fosse razões ou motivo para se vangloriar. Eu me lembro que antigamente se falava que um pastor que passasse muitos anos à frente de uma igreja é porque esse pastor ele não é útil em um outro lugar a não ser no lugar onde ele está. Esse era o que se comentava dos pastores que ficavam muitos e muitos anos à frente de uma igreja só. Hoje, só se falta fazer aniversário. Hoje, só se falta comemorar todo ano que se passa à frente da congregação. Porque hoje se comemora o aniversário do pastor, da mulher do pastor, do co-pastor e da mulher do co-pastor. Só falta comemorar a data de aniversário do tempo que o pastor passa à frente da congregação. Acredito que logo, logo se estará comemorando isso. Mas como eu disse, irmão, antigamente esse era o comentário que se faziam. De tal maneira que o próprio pastor pedia para ser tirado quando completava 4, estourando 5 anos à frente de uma congregação. Hoje se passa década e acha que isso é razão, é motivo para se fazer propaganda. Mas aquilo que parece ser algo tão inocente, na realidade há uma pitada de maldade. Porque a intenção é apresentar a imagem do pastor, apresentar a pessoa do pastor, que está há mais de década à frente da congregação, como um privilegiado de Deus, como alguém que está acima de qualquer questionamento, de apresentar o pastor como alguém a quem Deus colocou na congregação. E se Deus colocou, ninguém pode pensar nada contrário ao pastor, mesmo naquilo que ele venha a cometer de erro. Essa é a imagem que se passa, que tenta se passar para a igreja. De que o pastor é um homem intocável. Mesmo que ele esteja errado, não se pode questioná-lo.
Não se pode fazer oposição a ele, porque ele foi colocado ali por Deus, então quem trata com ele é Deus. E isso não é verdade. Mas tenta-se passar essa ideia para a igreja, de que o muito tempo que se está na congregação é um sinal da aprovação de Deus. É um sinal de que de fato foi Deus que colocou o pastor aí. E isso não é verdade, irmão. O muito tempo ou pouco tempo que se fica à frente de uma congregação não é sinal da aprovação ou da desaprovação de Deus. Não é. Mas a imagem, a ideia, o pensamento que tenta impor à igreja, passar para a igreja, é esse. Aí a igreja não tem nem liberdade para questionar o pastor, ou até mesmo fazer oposição a ele naquilo que ele venha a cometer de errado, que não se desculpa, que não se pede perdão à igreja. E isso me preocupa, irmão. Quando eu ouço, quando eu vejo um pastor ocupar o altar para ficar dizendo do muito tempo que ele está à frente da congregação, isso me preocupa, porque a ideia é essa, é de mostrar o pastor como um predileto de Deus, um privilegiado, que ele está acima de toda a igreja, de que ninguém pode falar nada contrário ou contrariando a ele, mas que se tem que obedecê-lo cegamente. E isso não é verdade. Isso não é verdade, irmão. O muito tempo que se passa à frente de uma congregação não denota a aprovação de Deus por esse pastor. Ou pouco tempo que se vem a passar à frente de uma igreja, no caso do pastor Moisés em memória, que ficou poucos meses, não é sinal da desaprovação de Deus para com o pastor Moisés. De maneira nenhuma. Que na realidade, irmão, como eu já disse, quem põe o pastor na igreja e quem tira é o pastor superior. Não é Deus não, irmão. Tenta passar uma ideia de que é Deus quem coloca, foi Deus quem colocou o pastor em Vila Brasilândia, mas isso não é verdade, irmão. Quem coloca o pastor à frente da igreja e quem tira é o homem, é o pastor superior. Como quem põe, quem tira, irmão e irmãs, da frente dos trabalhos da igreja, é o pastor da congregação. E como eu tenho dito, em muitos casos, em muitas igrejas, até com o aval, com a opinião da esposa do pastor. Porque as esposas dos pastores estão mandando na igreja. Mandando até mesmo no pastor. Tem esposa de pastor que ela opina. Para quem dá oportunidade, para quem colocar à frente de trabalho, a quem tirar da frente dos trabalhos da igreja, a esposa de pastor que opina. O pastor ele é só uma personagem que obedece. Se a mulher do pastor não for com a cara daquela irmã, ela não permite que o pastor ponha à frente do trabalho. Se a mulher do pastor não for com a cara daquele irmão, ela não permite que o pastor o coloque à frente de trabalho na igreja, nem que lhe dê oportunidade. É assim que está funcionando hoje dentro das nossas igrejas. As mulheres dos pastores, elas mandam, elas determinam para eles como que eles devem dirigir a igreja.
a quem que eles devem levar ao ministério, dar oportunidade, pôr à frente de cargos, de funções dentro da congregação. Me lembro agora desse irmão aí que nos deixou indo para um outro ministério, onde ele teve a oportunidade nesse domingo. Quando ele disse em cima do altar que ele procurou o pastor e procurou a esposa do pastor para expor o do porquê que ele estava deixando o nosso ministério e indo para outro ministério. Aí eu pergunto, você ouviu citar o nome do co-pastor? O co-pastor aqui em Vila Brasilândia, irmão, ele nem aparece. Ele só aparece quando é o dia do seu aniversário, que se vai festejar, comemorar o aniversário dele na igreja. Mas hora outra, quando irmãos sobem no altar, eu observo que eles citam o pastor da igreja e a esposa do pastor. E esse irmão ao qual me refiro, ele disse que procurou o pastor e a esposa do pastor. Você não ouviu nem vê, e se vê com muita raridade, se falar no co-pastor, se falar no vice-pastor da igreja. Fala mais na esposa do pastor do que propriamente no co-pastor, no vice-pastor. Por quê? Porque há esposas de pastor que elas mandam na igreja, mais do que o co-pastor. Então, irmão, isso me preocupa, essas coisas na igreja. Porque a igreja não é uma organização de um homem, da esposa, da família. Não, irmão. A igreja é um organismo vivo. Ela é o corpo místico de Cristo, onde o Senhor da igreja é Jesus. E não há senhora da igreja. É Senhor que é Jesus Cristo. Então, irmão, eu fico a observar essas coisas com muita indignação. Porque tenta se passar essa imagem de privilegiado, de que foi colocado por Deus, quando na verdade, irmão, nós sabemos que o pastor foi deixado aí pelo pastor Veiga. Ele foi deixado. Quando o pastor Veiga veio aí, o pastor Veiga foi bem claro que iria deixar por enquanto o pastor aí, até que ele mandasse um pastor para a Vila Brasilândia. Só que passaram-se 12 anos e não mandou. Tiraram o pastor Veiga do setor. E o pastor que aí foi deixado continua. Aí tenta se passar a imagem de que é Deus. Não, irmão. Isso é vontade do homem, caprichos do homem. Vamos analisar, pormenores, o que aconteceu. Ora, irmãos, quem era o pastor de Vila Brasilândia 1? Quem era o vice-pastor de Vila Brasilândia 1? Ora, o que aconteceu em Vila Carolina para ter tirado o pastor Edmilson? Nenhum pecado, nenhum crime ele cometeu. Mas o pastor foi tirado da Vila Carolina. E precisava de alguém para assumir Vila Carolina. Vila Carolina sempre foi reconhecida como uma igreja dos endinheirados, dos homens e mulheres de dinheiro, que por ter o dinheiro mandava em Vila Carolina. Sempre se soube de que lá esses endinheirados é quem mandava no pastor, é quem dirigia a igreja, por causa do seu dinheiro,
por causa de muitos com que eles contribuíam na igreja. Eu sempre ouvi falar disso em Vila Carolina. Então tira-se o pastor. E o pastor que estava aqui já há 2 décadas foi levado para lá, para assumir lá. Tirou de lá e tirou daqui para assumir lá. E não tendo até então quem mandasse para cá, deixou o vice. Até que nos fosse mandado um pastor. Ora, irmão, se de fato fosse Deus que de fato usou o pastor Veiga para oficializá-lo como pastor de Vila Brasilândia 1, acredito eu que a bênção seria completa. No que diz respeito à casa pastoral. Veja que o negócio foi incompleto. Deixou o pastor, mas não deixou na casa pastoral o que era por direito. Mas Deus parece que não se agradou nem do pastor e nem de nenhum dos irmãos aqui de Vila Brasilândia 1 para colocar como caseiro no fundo da igreja. Por direito, em primeiro plano, cabia ao pastor da igreja. Como o pastor anterior desfrutava desse privilégio, desse direito. Mas não. O pastor Veiga, ele foi orar a Deus. Deus então achou por bem não dar para o pastor, que estava sendo deixado interinamente como pastor da igreja, até que nos mandasse um pastor para assumir Vila Brasilândia 1. E Deus também não achou por bem colocar qualquer irmão de Vila Brasilândia 1. Irmãos necessitados, como o pastor, como eu e como muitos irmãos aí, que pagam aluguel. Mas Deus não se agradou. E se agradou de um irmão que já tinha casa própria. E Deus o colocou para morar no fundo da igreja, mas Deus disse que ele não era caseiro. Que ele iria morar lá, mas ele não era o caseiro. Não era para ser incomodado se algum irmão chegasse para o culto e a igreja estivesse fechada, não era para chamar o irmão que está morando lá no fundo. Porque ele não tinha a obrigação de sair da sua casa para vir abrir o portão e abrir a igreja para entrarmos e cultuarmos a Deus. Mas era para esperarmos no portão até que chegasse alguém que tivesse a chave para abrir o portão e abrir a igreja para nós que viemos para cultuar, pudéssemos entrar para cultuar a Deus. Foi assim que Deus tratou. Foi assim que Deus fez. Ora, irmão, então, está aí que foi algo do homem. Quem escolheu deixá-lo aí foi o homem. Porque é o homem que tira e ele é quem põe. E aí foi deixado e aí está. Por quê? Ora, irmão, nós sabemos que um pastor em uma congregação, ele é aprovado pela forma como ele administra o dízimo. A igreja pode ser mundana, cheia de vaidade, mas se a cota que cabe na sede
for mandada todo mês sem tirar um centavo, esse pastor é aprovado na congregação. Ele vai ficar muitos e muitos anos na congregação. Foi o que aconteceu com o anterior. E foi o porquê que ele foi levado para a Vila Carolina. Porque o pastor que lá estava, segundo eu ouvi falar, ele usava o dízimo para aquilo que de fato o dízimo deve ser usado na congregação. Para suprir as necessidades e solucionar os problemas que surgiram no templo. Mas isso não agrada muito o pastor. A maioria dos pastores, eles não gostam quando se mexe no dízimo. Porque o versículo que é tão usado para amedrontar a igreja e coagir os irmãos a dizimarem, ele não é usado quando se diz respeito a administrar o dízimo. Porque o versículo diz, de Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E mantimento aqui, irmão, não é como se tem interpretado de maneira errada, não. Dizendo que mantimento é tudo aquilo que serve para manter. Não. Mantimento a que se referia aos dízimos. Se dizia de alimento. Daquilo que servia para alimentar os sacerdotes, os levitas. Porque o dízimo foi um pacto entre Deus e Israel. E que os dízimos seria dos levitas. A herança que os levitas teriam direito na repartição das terras, eles não tiveram para ter como herança os dízimos. Então os dízimos eram dos levitas. Para que eles comessem. Para que eles não tivessem que deixar a ministração dos templos para ter que trabalhar para sustentar a si e a sua família. Então os dízimos eram dos levitas. Para seu sustento. Para que eles não deixassem o templo. Que foi o que aconteceu e Malaquias foi usado para repreender Israel. Porque eles deixaram de dizimar, com medo de faltar, e os levitas tiveram que abandonar o templo para ter que ir trabalhar para poder ter o seu sustento e da sua família. Então, irmão, trazei os dízimos para que haja mantimento. E não há mantimento se não houver a campanha do quilo. Não há mantimento para o irmão necessitado que tanto se dizimou na igreja, mas por uma eventualidade da crise, o desemprego lhe pegou, ele recorre à igreja, mas os dízimos é depositado aos pés da instituição. E a instituição, ela não ajuda o irmão. A instituição, ela não ajuda. Então recorre-se ao irmão, recorre à igreja. Porque a instituição é uma coisa, a igreja é outra. A igreja ajuda, ela está sempre pronta a ajudar os irmãos, a ajudar um ou outro. Mas a instituição, a quem lhe é depositado o dinheiro dos dízimos, não ajuda. Não ajuda. Então se passa a salva para ter que ajudar o irmão. Porque se depender dos dízimos, o irmão morre de fome. A luz do irmão é cortada, a água é cortada. Ele não se alimenta. Porque a instituição, ela não ajuda. Mas quem administra os dízimos da igreja é a instituição. É depositada em uma conta da instituição, que é representada pela liderança, pelo corpo do ministério. Então, se o pastor da congregação, ele não mexe nos dízimos,
esse é um bom pastor. Se quando houver uma necessidade, ele recorre à igreja e não aos dízimos que está no tesouro, esse é o bom pastor. Esse pastor vai ficar muitos anos. Então tiraram o pastor de Vila Carolina e levou o pastor, tirou o pastor que estava em Vila Brasilândia para lá. E acabou tirando para um setor. Inventaram um outro setor, na divisão que teve, e colocou o pastor lá. Então, irmão, quem tira e quem põe é o pastor superior, irmão. Ele tira a hora que ele quiser. Pastor Veiga foi tirado da Lapa, irmão. E dizem até que por influência de uma família de dinheiro da Lapa. Porque essas pessoas que têm dinheiro na igreja, eles pensam que eles podem fazer o que quer e não ser punido, não ser exortado, não ser disciplinado. Só porque eles têm dinheiro, eles pensam que eles podem dominar a igreja, comprar, manipular a igreja. Então, quando o pastor se opõe às suas práticas pecaminosas, eles usam a influência do dinheiro. Porque hoje o membro, ele é medido na igreja, não é pela sua espiritualidade, mas é pelo seu dízimo. É pelo valor que ele dizima na igreja. É aí que vê quem é a pessoa. Não é pelo grau de espiritualidade. Não, irmão. É pelo dízimo. É pelo valor com que ele contribui naquela igreja. Então vê que aquela pessoa é uma pessoa endinheirada. Então essa pessoa usa da influência do dinheiro para manipular a liderança da igreja, aonde acaba tirando o pastor. Isso tem acontecido, irmão. Lamentavelmente, essas pessoas endinheiradas, que não tem nada de crente na igreja. Toda igreja tem uma família que manipula, que manda. Toda igreja, desde a pequena igreja até a grande igreja, tem uma família. Tem alguém, um grupo de pessoas que manipula, que acha que pode manipular, mandar, fazer, desfazer e não ser punido pela correção de Deus. Tem. Ou é pelos dízimos, ou é pelo número de membros da família que há naquela congregação. Não se toca, não se pune, por medo de perder aquela família. Por medo de perder os dízimos daquela família. Lamentavelmente, irmão, é isso que tem acontecido. Então tirou o pastor de Vila Carolina, aí precisava de alguém desta forma, dessa maneira, para administrar os dízimos, de maneira que a cota estabelecida aí para o setor fosse na sua totalidade. Então achou-se conveniente o pastor que estava já há 2 décadas em Vila Brasilândia. Então tirou de lá, tirou daqui. Tirou daqui. Tirou daqui, mas não colocou aquele que era vice como pastor. Mas colocou o pastor Moisés. Trouxe-se o pastor Moisés para pastorear a Vila Brasilândia 1. Ora, por que Deus não deixou logo a princípio o vice-pastor do pastor Toninho? Será que Deus se enganou? Será que Deus não sabia o que ia acontecer com o pastor Moisés? Para ele deixar passar-se por tudo isso? Não, irmão. É que é um homem
É isso que eu quero que os irmãos entendam. O homem é quem tira e ele é quem põe. Quando se diz lá em Efésios 4:11 que Deus deu, Ele deu o ministério. Mas há muitas pessoas no ministério que Deus não chamou, mas por caprichos do homem, o coloca no ministério. Mas quem põe pastor na igreja e quem tira é o pastor superior, irmão. É o pastor superior. Ele tira a hora que ele quiser. Então aconteceu o que aconteceu com o pastor Moisés, que foi trazido para assumir Vila Brasilândia 1. Quando tirou o pastor que estava já aqui há 2 décadas para assumir Vila Carolina, por ter tirado o pastor de Vila Carolina. E ao tirar o pastor Moisés, deixou o pastor que aí está há mais de 1 década, até que fosse mandado um pastor para assumir Vila Brasilândia 1. Como deu certo, e está dando certo no quesito ofertas, dízimo, ele tem ficado. E todos quanto agir desta maneira, não usando os dízimos para suprir a necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos, mas levando a cota estabelecida para o setor, e na necessidade de suprir alguém, recorrer à igreja, aos irmãos, como que se não houvesse mantimento na despensa. Esse pastor permanece na igreja. Ele vai ficar muito tempo na igreja. É assim que funciona, irmão. Se você for usar a segunda parte de Malaquias 3:10, você não permanece na igreja, você é tirado. Você tem que usar apenas a parte A do versículo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Só para trazer, trouxe. Mas mantimento não existe. Mantimento não há. Não há mantimento. Não há com que suprir a necessidade do corpo. Jesus diz: não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Então tá aí, irmão, mantimento, alimento. Então trazei o dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento, para que haja alimento. Mas essa parte B do versículo não é aplicada à igreja. É aplicada à igreja apenas a parte A, trazer os dízimos à casa do tesouro. Mas a parte B, não. Só há mantimento se houver a campanha do quilo. Só há mantimento se, além dos irmãos dizimarem, trazerem o quilo. Aí há mantimento, para suprir a necessidade de um irmão. Mas nesse caso aí, para esse caso, os dízimos não servem, não é utilizado. Então o pastor que agir dessa maneira, ele permanece na igreja por década. Esse é considerado um pastor bom. Mas quem põe o pastor e quem tira é o pastor da igreja. É ele quem tira e quem põe. Então, irmão, não há esse negócio de privilegiado na igreja. Não, quem colocou ele aqui foi Deus. Não foi não, irmão. Quem colocou aqui foi o pastor superior. Ele está sujeito a questionamento, a oposição,
se errar e não reconhecer o erro, isso é normal. Isso é permitido, mesmo na igreja. Fazer-se oposição naquilo que se erra e não se arrepende e não pede perdão. Pastor, quem põe ele na igreja e quem tira é o pastor superior. Tenha convicção disso. O tempo que o pastor fica na igreja, o tempo que o pastor permanece à frente de uma igreja, não é sinal da aprovação ou da desaprovação de Deus. Não é. Pastor Moisés ter ficado apenas 3 meses não foi um sinal da desaprovação de Deus. Não foi. É que lamentavelmente ocorreu o que ocorreu, chegou ao conhecimento do pastor setorial e achou por bem tirá-lo. Mas ele não pecou. Ele não cometeu nenhum pecado. De maneira nenhuma. Mas o pastor achou por bem tirá-lo. Então quem tirou foi o pastor. Assim como o pastor foi tirado do setor e levado para São Miguel. Mas eu quero frisar bem aqui, irmão. Porque ocupar o altar para fazer uma propaganda do tempo que você está na igreja, como que se isso interessasse a igreja, edificasse a igreja, fosse um status. Como eu disse antigamente, dava-se era comentário negativo de alguém que não servia para ocupar outro lugar, senão ali. Mas hoje não. Hoje parece que é motivo de vanglória. Parece que é motivo de usar isso para dizer, não, quem me pôs aqui foi Deus, por isso que eu estou todo esse tempo aqui. Então cuidado comigo. Eu sou homem de Deus, eu sou o anjo de Deus. Foi Ele quem me pôs aqui, eu estou aqui até hoje porque Ele quis. Não é verdade. Defender essa tese não é verdade, irmão. Não é verdade. Simplesmente está indo bem nesse quesito dos dízimos e vai bem. Mas se pisar na bola, como se diz, cai perante o ministério. Ora, irmão, Saul, eu li aqui o capítulo 15, versículo 35, capítulo 16, versículo 1. Porque a Bíblia fala por si mesmo de que quem põe e quem tira é o homem, é o pastor superior. Quando Israel pediu um rei, eles pediram para Samuel, porque eles sabiam que Samuel era o juiz, era profeta e era o sacerdote de então, que julgava Israel na época. E o interessante é que quando Samuel foi falar para Deus, o que é que Deus fala para Samuel? Ora, dá um rei para eles. Eles te pediram um rei, dá um rei para eles. Eles pediram para Samuel, porque eles sabiam que era Samuel que podia dar um rei. Só que Samuel foi falar com Deus. Deus então fala para Samuel: dá um rei para o povo. Dá um rei. Eles estão pedindo para você um rei? Dá para eles o rei que eles estão te pedindo. Porque eles estão rejeitando, não é a ti,
a mim. Dá um rei. Samuel então foi e deu um rei. Deu um rei para eles. Empossou um rei para eles. Ungiu um rei para Israel. Saul. Ungiu Saul como rei de Israel. Mas quem deu o rei foi Samuel. Dá um rei para eles, Samuel. Foi o que Deus disse. Dá um rei para eles. Só que Deus estava tão irado com Israel que Deus deu Saul. Sabendo Deus quem era Saul, quem seria Saul, Deus deu para ele Saul. E o povo aprovou. E Deus diz que na minha ira te dei um rei, no meu furor te tirei. Acho que Amós fala isso. Na minha ira eu te dei um rei, no meu furor eu tirei. Ou seja, quando Deus deu Saul, lógico, a escolha do povo, eles que escolheram Saul, quando Deus deu o que eles pediam, Deus estava irado. Deus estava irado com eles. Quando Deus tirou, Deus estava furioso, irmão, com Israel. Então Saul não foi da vontade de Deus. Não foi. Saul não foi da vontade de Deus, mas foi uma escolha de Israel, uma escolha do povo. Então Deus deu, falou para Samuel, dá um rei para eles. Mas Deus estava irado com Israel. E quando tirou Saul, Deus estava furioso. Oséias 13:11. Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Quando Deus deu Saul, Samuel foi lá e ungiu. Irmão, quando Saul começou a reinar, ele tinha 30 anos de idade. Faltava 10 anos ainda para Davi nascer. Ou seja, quando Deus deu Saul para Israel como rei, faltava 10 anos para Davi nascer. Quando Saul tinha 3 anos de rei, ele foi rejeitado. Faltava 7 anos para Davi nascer. Saul foi rejeitado por Deus para ser rei com 3 anos de reinado. Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. Com 10 anos de reinado de Saul, Davi nasceu. Quando Saul
tinha 10 anos de reinado, Davi nasceu. Começou a governar com 30. Com 3 anos, foi rejeitado. Com 10 anos de governo, nasceu-se Davi. E Saul reinou 37 anos rejeitado, perfazendo um total de 40 anos como rei de Israel. Mas 37 foi rejeitado. 40 anos que ele governou, irmão. Está aí. O muito tempo não é sinal da aprovação de Deus. Você pode estar muito tempo à frente de uma igreja rejeitado por Deus. À frente de um trabalho dentro da congregação rejeitado por Deus. Mas por caprichos do homem, você permanece reinando, governando, oprimindo, abatendo, atacando, agredindo. Você continua lá. Deus não toma providência, sabe por quê? Não é porque Ele está concordando com o teu reinado, com o teu governo, não. É porque Ele está esperando do pastor superior uma atitude. Ele está esperando do pastor superior uma iniciativa. Mas Deus vai aceitando, Ele vai ali. Ô irmão, te suportando com teus pecados à frente da igreja, à frente dos trabalhos da igreja. E às vezes, por Deus não tomar um juízo, você acha que está tendo a aprovação de Deus no que está fazendo para Deus na igreja. E não está. Saul governou 40 anos. 37 anos ele governou rejeitado. Porque Deus esperava uma atitude de Samuel. Deus esperava uma iniciativa de Samuel com relação a Saul. Samuel deu Saul como rei para Israel. Deus esperava que Samuel o tirasse. Mas Samuel, como nós lemos no capítulo 15, versículo 35, quando Deus rejeitou Saul, usando o próprio Samuel para vaticinar para Saul que Deus o estava rejeitando, e Samuel ainda disse que Deus já tinha provido de um outro rei no lugar de Saul. Já tinha provido na sua presciência. Deus já via Davi para o lugar de Saul. Mas isso não quer dizer que Saul tinha que ficar governando até que Davi nascesse e crescesse. Não. Quando Saul foi rejeitado com 3 anos de governo, já era para Samuel tirar. Já era para Samuel tirar ele do governo, do trono. Pois Israel foi muito prejudicado, e a obra, o trabalho de Deus na igreja, ela é prejudicado quando está sendo feito à maneira do homem. Pode correr tudo bem na parte financeira,
De tal forma que os pastores superior, o pastor da congregação, não vê o dano, não vê o problema que aquela pessoa que está à frente da igreja, à frente dos trabalhos da igreja, está causando à igreja. Ele não vê, porque ele só está vendo a parte financeira, a parte que lhe convém, a parte material. Então ele ignora os acontecimentos internos da igreja. Saul prejudicou muito a Israel. Porque Samuel não o tirou. Samuel deixou, foi interpelando, mesmo sabendo ele que Deus já tinha rejeitado. Já tinha rejeitado. E diz o versículo que nós lemos: e nunca mais viu Samuel a Saul, até ao dia da sua morte. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Nunca foi da vontade de Deus que Saul governasse sobre Israel. Mas foi escolha do povo. O povo que escolheu o filho de Quis, bonito, homem que sobressaía a todos da sua idade, da cintura para cima. O povo se afeiçoou na beleza daquele homem e o queria como rei a todo custo. Deus então deu. Deus irado, Deus deu. Mesmo impondo as condições que o rei iria impor sobre eles, o povo estava decisivo. Queria o rei, queria Saul. Deus deu. Foi uma verdadeira desgraça para o reino de Israel. Samuel nunca mais quis ver Saul. E você sabe por quê. Está aqui na palavra de Deus. Por que Samuel não quis mais ver Saul? Ele tinha medo do que Saul poderia lhe fazer. Se ele fosse tirá-lo da condição de rei, da posição de rei sobre Israel. Ele tinha medo. Ele temia Saul. Olha o que ele diz para Deus. Quando Deus pergunta até quando que ele ia ter dó de Saul. Dó aqui é porque ele tinha medo. Olha o que Samuel disse para Deus. Quando Deus disse para ele encher o vaso dele de azeite e vinho, que ele iria enviar até a casa de Jessé o belemita, olha o que Samuel disse para Deus: como irei eu? Pois ouvindo o Saul, me matará. Você está vendo? Samuel nunca mais viu Saul por medo. A dó que Samuel tinha de Saul era por medo. Por medo, irmão. Deus precisou encorajar o profeta. Deus precisou usar de um subterfúgio. Que se nós fôssemos olhar, até se caracterizaria a mentira. Mas nosso Deus não mente. Mentiroso seja todo homem, e Deus sempre verdadeiro.
Mas se nós fosse olhar aqui no que Deus disse para Samuel, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Quando na realidade ele foi para ungir Davi como rei sobre Israel no lugar de Saul. Mas para encorajar a Samuel, e Samuel ter o que dizer ao povo, quando perguntasse, como perguntaram, se a vinda dele ali era de paz. Porque quando um profeta chegava numa cidade, irmão, a cidade toda tremia. Porque sabia que a vinda do profeta era para trazer uma mensagem, não esse tipo de mensagem que se diz profecia que a gente vê em nossa igreja. Não! Mas o profeta ele era usado para entregar mensagens de advertência, de exortação. E não essas mensagens de que você é bonito, você é lindo. Você é o amado, o adorado de Deus. Não, irmão. O profeta não tinha esse tipo de mensagem. O profeta nunca foi usado por Deus para mimar, para poder massagear o ego de ninguém. E a mensagem que Samuel ia levar até a casa de Jessé era uma mensagem que se Saul soubesse, o mataria. Para que ele não ungisse a Davi. Então Deus usou desse meio. Que ele dissesse que estava vindo para sacrificar. Sacrifício a Deus. Mas Saul ficou todo esse tempo por medo que Samuel tinha dele. É o que acontece hoje nas nossas igrejas. Há muitos pastores superiores que têm medo de tirar o irmão. Têm medo de tirar o pastor. Eles têm medo. Então, por dó, eles deixam o irmão à frente do trabalho. Eles deixam o pastor à frente da igreja. Por medo, por ter alguma coisa que eles temem nesse pastor, nesse irmão que está à frente do trabalho dentro da congregação. Ou é o medo de perder o dízimo, é o medo de perder a oferta, é o medo de perder a amizade do irmão, é o medo de perder as vantagens que o irmão lhe proporciona. Então eles têm medo. Então eles ficam com dó. E acaba deixando o irmão, a irmã ou o pastor à frente dos trabalhos de Deus. Causando um dano, um prejuízo no âmbito espiritual. Pode até estar tudo indo bem no âmbito financeiro. Mas no âmbito espiritual está indo de mal a pior. Mas por dó, por medo de perder aquilo que lhe está sendo favorável, vantajoso, que esse irmão, essa irmã lhe venha proporcionar, eles deixam à frente do trabalho. É lamentável, irmão, o que nós estamos vendo, o que nós temos visto dentro da casa de Deus. Mas o tempo que um pastor permanece à frente de uma igreja não é sinal da aprovação de Deus, nem da desaprovação de Deus. Não é, irmão. O muito tempo que ele fica é por capricho do seu superior. O pouco tempo que ele venha a permanecer é por capricho do seu superior. É o pastor superior quem tira e quem põe. É o pastor da congregação que tira e que põe e que tira os irmãos e a irmã à frente dos trabalhos da congregação. Até não dar a oportunidade para o irmão, nos cultos, para a irmã, é o pastor quem escolhe. Ora outra nós escutamos dizer, eu senti de Deus de dar oportunidade para o irmão fulano. Esse sentimento não existe. Esse sentimento não é de Deus. Esse sentimento é estranho. Eu senti de Deus. Não. Você sentiu de você.
Esse sentimento é seu. Você sentiu de dar a oportunidade, mas você quer atribuir isso a Deus. Você quer dizer que você está dando oportunidade para o irmão porque Deus mandou você dar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso aí é querer eximir-se de responsabilidade. Eximir-se de crítica. Porque na nossa igreja, nós temos todos os domingos Pedro, Tiago e João. Todo domingo, Pedro, Tiago e João. São aqueles que já têm o domingo cativo para ter a oportunidade na igreja. São os cativos que têm cadeira cativa na igreja. É o Pedro, Tiago e João da vida. Então, quando o pastor quer eximir-se de crítica, de censura, ele atribui dizendo que sentiu de Deus de dar oportunidade para fulano. Aí fulano vai lá também e retribui que ele também sentiu de que ele ia ter a oportunidade. Olha, irmão, se eu não fosse crente e eu fosse olhar para esse sentimento que esses pastores, que esses irmãos têm, eu acho que eu já estaria fora de Vila Brasilândia 1. Porque são 12 anos que esse pastor foi deixado aí. E são 12 anos que o irmão Joel Dilton nunca teve uma oportunidade nem para fazer uma oração, nem para tirar uma oferta. Eu me sentiria um rejeitado até mesmo por Deus. Eu diria que Deus se esqueceu do irmão Joel Dilton em Vila Brasilândia 1. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu conheço a palavra de Deus. E eu sei que isso tudo é do homem. Ele atribui a Deus porque ele quer eximir-se de responsabilidade pelos seus atos, pelas suas ações, quando elas vierem a dar errada, como tem dado. Viu, irmão? Então saiba disso. É o pastor quem põe e ele é quem tira. É o pastor quem dá oportunidade, é ele quem não dá. Como eu disse, com o consentimento de suas esposas, porque elas também mandam na igreja. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmão, de que a igreja pertence a Jesus Cristo. Mas infelizmente é o homem que manda na igreja. Infelizmente é o homem que manda na igreja. É lamentável. Mas fica aí, irmão, essa mensagem. Quem tira e quem põe é o pastor superior. Quem tira o irmão da frente de um trabalho na igreja e quem põe é o pastor da congregação. Pode até ter, sim. Pode até ter uma ordenança de Deus. Mas com esses homens que estão hoje à frente das nossas igrejas, Deus não está tendo participação nas escolhas. As escolhas é como convém aos pastores. É como lhe convém, é como lhes favorece. Tem que preencher os seus caprichos. Tem que satisfazer os seus egos, seus desejos. É lamentável, irmão. Mas fica aí. Até quando terá dó de Saul? Existem famílias na igreja que nunca são mexidas. Mexe-se em todos os irmãos e irmãs que têm trabalhos na igreja. Sempre há aquela desculpa de que está dando oportunidade para outros. Mas na verdade, há pessoas que não são tocadas. Não se mexe nelas. Não é porque elas fazem bem e fazem melhor. Não é porque o outro não poderia fazer tão bem quanto ele, quanto ela. Não. Porque são famílias
pelas quais se tem medo de tocar, pelas quais se tem dó, por medo de tocar nelas. Mas que eu lamento muito quando eu ouço, quando eu vejo se ocupar o altar para se autopropagar numa forma de blindar a sua pessoa à frente da igreja, como um protegido de Deus, por Deus. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus não tem filho predileto, protegido na igreja, não. Somos todos iguais diante dele, perante ele, independentemente das funções, das posições ministeriais que se vê a galgar na igreja. Deus vê todos iguais, ama todos numa medida só, sem parcialidade. Então não há protegido de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.